Oi, pessoal, bom dia para você. E estamos começando uma aula de História, né, do quinto ano B da Escola Ivanira Paizinho, no município de Parnamirim. E essa aula é de revisão para avaliação do primeiro bimestre. Vamos falar um pouquinho sobre a formação dos povos, baseado no livro de História Buriti Mais, tá certo? Você que está aí acompanhando a gente, nosso muito obrigado. E a gente vai começar falando sobre o que é arqueologia, né? O livro, a unidade abre com uma imagem bem interessante sobre um arqueólogo, né? Uma pessoa que está fazendo um estudo, buscando achar alguma relíquia do passado, algo que possa trazer informações sobre o passado de uma civilização. Então, a arqueologia é a ciência social que estuda o passado das civilizações humanas por meio dos vestígios materiais deixados por ela, tá certo? E o que são esses vestígios? São objetos como armas, como decorações, vasos de cerâmica, né? Vestimentas, ferramentas, utensílios de cozinha, pinturas e por aí vai. Inscrições rupestres, por exemplo. Então, esses vestígios são buscados através desses arqueólogos em sítios arqueológicos, o local onde eles buscam encontrar alguns vestígios de civilizações antigas. A partir da análise desses objetos, o arqueólogo traça aí a história da evolução dessa sociedade, tá bem? O que o arqueólogo faz? O arqueólogo, gente, é o profissional responsável por encontrar, identificar e também analisar objetos do passado. A partir da sua investigação, ele pode analisar e entender a evolução e transformação do homem e da sociedade ao longo do tempo. E para realizar análises corretas desses objetos, o arqueólogo, que também é um cientista e pesquisador, ele utiliza um método de investigação que a gente chama método de investigação científica. Seu trabalho inclui a pesquisa, a busca de informações e evidências, catalogação dos objetos encontrados, comprovação de teorias e hipóteses e ainda divulgação de conclusões. Gente, nós vamos aqui estudar a história. E todos nós temos uma história e fazemos parte dessa história. Estamos em meio nesse tempo, também fazendo história, né? E é importante nós conhecermos a história do passado para que venhamos a entender o nosso presente e, de alguma forma, modificar esse presente para que tenhamos um futuro melhor. Tá? Uma pessoa, um homem sem história, uma nação sem história, tá? Ela se perdeu no tempo. Então, a história propriamente dita, que nós vamos estudar, a história divide-se em dois momentos, pré-história e história. A pré-história inicia-se com o aparecimento do homem sobre a Terra e estende-se até a invenção da escrita, isso por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Então, a partir do surgimento do homem até a invenção da escrita, os historiadores chamam de pré-história, tá certo? Eles denominaram esse período de pré-história. E a partir do momento que se descobre a escrita, se há a invenção da escrita, aí os cientistas dão o nome de história, né? Denominam de história. Atualmente a pré-história é dividida como um estágio na evolução das civilizações. É um estágio na evolução do homem sobre a Terra. Costuma-se dizer que a pré-história divide-se em três períodos. O Paleolítico, que é o mais antigo e o de maior duração, também conhecido como Pedra Lascada. O Neolítico, ou Pedra Polida, também a Idade dos Metais. E a gente vai estudar um pouquinho sobre eles a partir de agora, fazendo até essa revisão para avaliação. Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, vocês já puderam observar que surge aí desde o surgimento da humanidade até cerca de 8.000 anos antes de Cristo. E quais são as características desse período? Bom, a sociedade ela é uma sociedade de caçadores e coletores,
são nômades, ou seja, não tinham uma moradia fixa. Então esse homem ia em busca da sua sobrevivência, de comida, de água, né, para que pudesse sobreviver. Tá? Então, quando estava muito escasso a alimentação, ou ele estava sofrendo algum perigo nesse local, tá, que ele estava vivendo, então ele se deslocava para um outro ponto, para um outro espaço, em busca de alimento, em busca da sua sobrevivência, em busca de dias melhores. Bom, foi nesse período aí que aconteceu a construção das primeiras ferramentas feitas de madeira, ossos, chifres e pedras. Então tá aí, por isso que recebe o nome de pedra lascada, né? Então eles quebravam a pedra e utilizavam aquela pedra como uma ferramenta, tá certo? Uma ferramenta. A utilização também do fogo nessa época, né, eles descobriram o fogo, houve a utilização do fogo. Isso já foi uma evolução, porque com a descoberta do fogo eles puderam cozinhar, ter um alimento mais bem preparado, né? Assar essa carne, tá certo? E em muitos lugares a pele desses animais eram utilizados como vestimenta. Então, eles se alimentavam dessa carne, utilizavam a pele como vestimenta e os ossos desse animal, o chifre, era utilizado também como arma, como ferramenta para a sua sobrevivência. Então os homens caçavam e pescavam, e as mulheres, elas cuidavam das crianças, preparavam os alimentos, tá certo? Então tinham essas funções bem definidas. E na questão da arte existiam aí as pinturas rupestres, né? Então essas pinturas não era qualquer um que fazia, qualquer um que pintava ali, até porque a tinta era escassa e muitas vezes essa tinta era o próprio sangue do animal e essa pintura rupestre era mais desenvolvida principalmente por aquelas pessoas que tinham, digamos assim, eram pessoas voltadas para a religiosidade naquela tribo, né, digamos assim, naquela comunidade. Então elas tinham mais essa responsabilidade de fazer as pinturas representadas ali, as pinturas rupestres representando o dia a dia da sua comunidade. Depois veio o Neolítico, né? E a Revolução Agrícola, Neolítico ou Idade da Pedra Polida. E quais são as características desse período? Bom, o homem passou a se fixar à terra, domesticando os animais e cultivando os alimentos. Houve a descoberta da agricultura, né? Então eles começaram a desenvolver a agricultura. Começou assim a produzir a sua própria alimentação, sem a necessidade de se deslocar agora de um lugar para o outro. Tá? Então eles fixaram-se, até porque para haver o plantio, haver uma colheita, eles deveriam estar ali bem próximos, né? Para também fazer com que essa colheita vingasse, digamos assim, essa colheita fosse para frente. Então esse novo modo de vida foi chamado de sedentário, foi denominado assim, né? Ou Revolução Neolítica. Nessa etapa surgiram também as primeiras aldeias, tá? Que estabeleceram-se num território dedicando-se predominantemente à criação dos animais e ao cultivo agrícola. Nessas aldeias, a população começou a crescer e ampliou-se a oferta de alimentos. A vida social nessas aldeias foi se tornando cada vez mais complexa e a divisão do trabalho ampliou-se gradativamente. E nesse período, alguns grupos passaram a utilizar tecidos de lã, por exemplo, e linho no seu vestuário. Então tá aí, houve realmente uma revolução, né, no modo de vida daqueles povos da antiguidade, tá certo? Agora, as suas armas, suas ferramentas de caça estavam bem mais aprimoradas. Não era apenas uma lasca de pedra, mas agora era uma pedra já polida, né? Uma pedra já trabalhada e que servia aí como ferramenta para ser utilizada no seu dia a dia. E depois tivemos aí a idade dos metais, tá certo? A idade dos metais de 5.000 anos até o surgimento da escrita.
5.000 anos antes de Cristo até o surgimento da escrita. E quais são as características desse espaço de tempo aí, tá? Da Idade dos Metais, desse período? No final da pré-história, as primeiras sociedades urbanas do Oriente começaram a se desenvolver. Começaram a desenvolver também a metalurgia do cobre, do bronze, do ferro. Com o fogo, eles começaram a perceber, através da extração ali, trabalhando com a rocha, começaram a perceber que esses minerais, em altas temperaturas, ele poderia ser bem mais trabalhado, bem melhor trabalhado, e as armas ficariam, as ferramentas ficariam bem melhor trabalhadas e utilizadas de uma maneira mais fácil, com o objetivo de proporcionar, de uma maneira mais fácil, proporcionar a eles ferramentas que pudessem ser utilizadas para o desenvolvimento, né, da sua comunidade, tá bom? Bom, então, em altas temperaturas, eram mais fáceis de manusear para a fabricação dos mais variados objetos. A metalurgia do ferro e a fabricação de armamentos contribuiu decisivamente para a supremacia dos povos que souberam aí aperfeiçoá-la com essa finalidade, tá bom? Qual finalidade? Facilitar, né? Manusear de uma forma mais rápida e mais fácil essas ferramentas, ok? Bom, a gente viu também espaço e ocupação. Para os povos desenvolverem a agricultura e a permanecerem em um mesmo lugar, os núcleos populacionais fixaram próximo aos mares, aos rios, aos lagos, com o objetivo de obter água com facilidade para a irrigação e a criação dos animais. E aí, o livro traz os povos dos sambaquis, que viveram no litoral brasileiro há cerca de 6.500 anos. Sambaquis são montes erguidos, né, com restos de conchas, moluscos e ossos humanos e de animais fossilizados, além de fragmentos de cerâmicas de outros objetos. Então, os sambaquis são esses montes, né, digamos assim, são esses amontoados de objetos digamos, desse lixo que não servia mais, nesse resto de conchas, moluscos. Então eles formavam as montanhas com esse material chamado de sambaquis, tá certo? Então esses povos viveram no litoral brasileiro há cerca de 6.500 anos. Então sambaquis eram esses montes. E esses povos primitivos estavam aqui em nosso país, e até hoje, ainda, principalmente no litoral do Rio Grande do Sul, dá para se observar a presença ainda desses sambaquis. Os demais foram, infelizmente, destruídos, tá? Então, três principais origens dos sambaquis. A alimentação, eles se alimentavam de peixes, moluscos. A arquitetura e escultura, eles usavam pouco, né? E os rituais, tinham rituais funerários, entre outros. Os povos não indígenas habitavam a região antes dos povos indígenas. Tá? Os povos não indígenas habitaram essa região antes dos povos indígenas. Então, os povos dos sambaquis, antes mesmo dos povos dos nossos ancestrais indígenas. A maioria localizava-se no litoral, onde há muitos moluscos. E, quando necessário, movimentavam-se geralmente seguindo o mar. Em todo o litoral havia sambaquis, muitos infelizmente foram destruídos, né? Muitos sambaquis. Está aqui, você dá para ver aqui, observar na imagem, a imagem de um sambaqui. Bom, uma das principais consequências da agricultura foi o crescimento populacional, porque a maior oferta de alimentos possibilitou uma vida de menos riscos e mais recursos alimentares para todo mundo. Muitos grupos se juntaram formando aldeias. Está aí o surgimento das aldeias. Nesses grupos, eles se juntaram, formando aldeias, inclusive para se proteger aí do ataque de outros grupos. Grupos maiores favoreceram a organização da produção, divisão de atividades, o que estimulou novas formas de organização política. Foram estabelecidas lideranças nos grupos, criando-se assim posições, né, políticas e sociais
para cada membro do grupo. E a ocupação humana, a origem da ocupação humana é na África. Não é à toa que as pessoas chamam de Mãe África, né? Porque a origem do ser humano vem de lá. As savanas da África foram as primeiras regiões povoadas por grupos humanos. Entre eles, destacamos aqui os San, tá? Que é um povo que vivia da caça e da pesca, eram nômades eles. Já no Oriente Médio, os povos se fixaram e formaram grupos organizados. A Mesopotâmia, que era uma região entre rios, Mesopotâmia significa região entre rios, também chamada de crescente fértil, localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Tá? Ali vários povos se estabeleceram em cidades independentes umas das outras. E dentre essas cidades tinha uma cidade chamada de Harappa, que era mais sofisticada, com muralhas, avenidas largas e planejadas, e sua cultura influenciou toda aquela região. Eles praticavam a agricultura, a metalurgia e faziam comércio com os povos da Mesopotâmia. A agricultura, gente, possibilitou o aumento populacional, o que levou alguns grupos a se organizarem em aldeias e cidades. Aí surgiram as aldeias, as cidades, né? Nesses locais, a organização social era feita pelos chefes da família e cada grupo familiar era chamada de clãs. A reunião de vários clãs formaram assim grandes tribos chefiadas por um líder que detinha o poder político e religioso. Esse tipo de organização era comum nas cidades do Oriente Médio. Em muitas cidades, a produção agrícola era feita para produzir excedente, com a finalidade de comercializar e sustentar sacerdotes e soldados. Tá? Essas classes, sacerdotes e soldados, eles eram sustentados, né, por essa sociedade. Estavam lançadas assim as bases para a constituição de um governo. A organização social e religiosa desses povos. Em muitos lugares, a organização política e social estava ligada a fatores religiosos. Diversos núcleos urbanos se estabeleceram como centros cerimoniais. E em várias sociedades antigas, os poderes políticos e religiosos estavam ligados. Por exemplo, a gente traz aqui o exemplo do faraó no Egito, né, onde o poder político e religioso estava naquela pessoa. Ele era tido era como se fosse um deus na terra. Né? Os centros cerimoniais eram lugares em que se cultuavam figuras importantes para cada cultura e onde eram feitas oferendas às divindades para agradecer pela boa caça, pela colheita farta. A partir de alguns centros cerimoniais surgiram cidades que se organizavam de acordo com uma hierarquia social relacionada a fatores políticos e religiosos. Até hoje, né? Ainda existem essas cidades que têm são mais voltadas para a religião, né? Tem cidades que são voltadas para o turismo, outras cidades são voltadas para o aspecto religioso, né? Então é muito forte, tá certo? Então até hoje essas cidades existem. Até hoje nós temos aí traços dessa cultura. Registro de memória, cultura material. Bom, os objetos do passado que foram preservados nos ajudam a compreender aspectos da vida cotidiana de vários povos. Que objetos são esses? Itens de vestuário e enfeites, recipientes de uso cotidiano e religioso, construções públicas e moradias, instrumentos de caça e festejos fornecem informações sobre o modo de vida em outros tempos e espaços, né? E fazem parte aí da memória de um povo. Então, as festas, o tipo de construção, as vestimentas que esse pessoal usava, né? O tipo de alimento, os enfeites, os recipientes, tudo isso faz parte aí da memória de um povo. Cultura material. O que é a cultura material? É o conjunto de objetos que dão significado às vidas das pessoas em diferentes momentos históricos, conferindo-lhes uma identidade. A gente vai trazer isso como exemplo aqui, ó. No Egito, por exemplo, as representações de gatos era muito comum, visto que eles eram considerados sagrados, representavam a fertilidade. Então, a imagem de gatos eram
era bastante comum, tá? E até hoje, olha aí a imagem, para vocês terem ideia, o registro de memória, cultura material, até hoje, né, eles são considerados animais sagrados, e isso também está até presente no nosso cotidiano. Por exemplo, eu não sei se vocês viram já, ou já assistiram os Thundercats, né, que eram animais, eram gatos, né, em figura de super-heróis, eles faziam bem e, enfim, estavam protegendo toda a comunidade, os Thundercats. Então, se vocês não tiveram ainda a oportunidade de ver, podem assistir aí ou perguntar aos seus pais como que era esse desenho animado. Mas até hoje ainda existe. Então, vasos, olha aí, vasos, enfeites, roupas, vestimenta, né? Tudo isso são registros de memória de um povo, tá certo? Traz a identidade desse povo à tona. É através dos recursos naturais, minha gente, e do trabalho que se constroem os elementos, objetos culturais, e é desses objetos culturais que se entende a história dos homens. Fenícios, a partir da necessidade de desenvolver o comércio marítimo, utilizando-se do cedro, que é uma árvore muito abundante naquela região, eles utilizaram-se dos cedros e desenvolveram embarcações chamadas de galés, impulsionadas pelo vento das velas, né? Impulsionada pelas velas e também pelos remos. Então é a tecnologia aí bem presente, a tecnologia super avançada para a época, a criação dessas galés, que além de ser impulsionada pelas velas, e ainda tinha os remos, ok? Tá aí, ó. Você vê aí nessa imagem o cedro, uma madeira de lei, uma madeira também bem, uma árvore muito abundante naquela região, e aqui a criação das galés, tá certo? Essas embarcações, ok? Bom, falando mais para você que está aqui acompanhando a gente, vamos falar um pouquinho sobre a escrita, minha gente, a escrita, tá? Registro de memória. Bom, para você que está acompanhando a gente, vamos falar um pouco agora sobre registro de memória. Vamos falar sobre a escrita, gente. A escrita representa o resultado de um processo de desenvolvimento da comunicação. E entre os povos antigos tinha uma grande importância, uma importância fundamental na vida religiosa e também na vida econômica, pois os rituais e a coleta de impostos, por exemplo, eram registrados, tá certo? Então, era necessário saber escrever. Alguns historiadores do passado consideravam seu desenvolvimento uma transformação muito relevante e, por isso, definiram o surgimento da escrita como um marco que superaria dois períodos distintos, que separaria, né, dois períodos distintos, a pré-história e a história. Muitos povos antigos desenvolveram maneiras de escrever. E aí a gente vai conhecer um pouco desses povos antigos a partir de agora e suas maneiras de escrever. Os sumérios, por exemplo, na Mesopotâmia, foram os inventores da escrita cuneiforme, feita sobre argila, tá? Com um objeto pontiagudo chamado de cunha. Daí vem o nome cuneiforme, né? Em forma de cunha. Tá? Então eles inventaram, eles criaram a escrita. Aí você vê na imagem que está aparecendo agora. Também temos os egípcios que inventaram os hieróglifos. Hieróglifos que eram uma escrita sagrada, né? E realizada aí por escribas e sacerdotes e muito utilizada em templos e túmulos, tá? Hiero que significa sagrado e glifo é símbolo. Então tá aí. Também temos os maias, né? Povo que viveu aqui na América entre os séculos 3 e 10, que inventaram o pictoglífica. Picto, que significa figura, e glifo, que significa símbolo. E por último, diferentemente dos sumérios, dos egípcios e dos maias, os fenícios utilizavam um alfabeto composto de 22 letras e sem a presença das vogais, que podiam se unir para formar palavras, que serviu de base para o alfabeto grego, que por sua vez deu origem ao alfabeto que nós usamos hoje,
a língua portuguesa. Então tá aí. Olha aí que maravilha, hein? Chegando até os nossos dias, a escrita. Bom, por aqui vamos ficando. Esse é o conteúdo, minha gente, para o primeiro bimestre do livro de História, Buriti Mais, do 5º ano. Muito obrigado a todos.